Minha gente querida, a ingestão do leite é muito importante para a saúde, pois contém proteínas de alta qualidade, sais minerais, cálcio, vitaminas que auxiliam na construção dos tecidos. Porém, a deficiência ou ausência de lactase leva a um quadro clínico popularmente conhecido como intolerância à lactose. Estima-se que 45% da população brasileira apresenta algum grau dessa intolerância. Mas o que realmente acontece no organismo quando existe o consumo do leite e seus derivados? Quais são os cuidados com a alimentação e tratamento contra esse tipo de deficiência? Para conversar com a gente sobre esse tema, nós vamos receber, eu e você, aqui nos Estúdios Saúde e Fé, ele que é cirurgião do aparelho digestivo, o nosso amigo Dr. Gustavo Paturi. Dr. Gustavo, bom dia! Bom dia, Frei. Que Deus abençoe, bem-vindo, doutor. Obrigado, obrigado. Saudade do senhor já, né? Obrigado mais uma vez. Nós estávamos, não estávamos? Eu estava, você também estava, com saudade do doutor Gustavo aqui. Obrigado mais uma vez. Intolerância à lactose, doutor, né? Hoje a gente vai falar uma coisa importante que atinge bastante gente. Muita gente às vezes desconhece o problema, então foi bem programado esse programa hoje. Tem como a gente dar um close aqui, gente? Olha, tem alguém filmando ali, ó. Tem alguém filmando. Podemos mostrar, doutor? Pode mostrar. Olha que linda, a Natália, a filhinha. Isso, fica aí a Natália. Que idade que ela tem, doutor? Ela está com 8 anos. 8 aninhos, tá de férias visitando aqui, né? Veio com a dona Dora também, que maravilha. Bem-vinda, linda Natália, viu? Doutor, por favor, sente-se. Olha que maravilha, gente. Tá aqui então o doutor Gustavo Paturi, ele é médico, cirurgião do aparelho digestivo e vai nos falar hoje sobre intolerância à lactose. Doutor, como é que funciona isso? Se é intolerância à lactose, quais são os órgãos assim afetados por esta intolerância, doutor? Então, não é intolerância assim das pessoas e religiosas, enfim, é físico a coisa, né? É físico a coisa. Acontece, na verdade, toda vez que a gente toma leite ou derivados de leite ou qualquer substância que tenha a lactose, que lembrando que a lactose ele é um açúcar. Às vezes as pessoas confundem que é uma proteína e, na verdade, é um açúcar. É o açúcar do leite. Exatamente. Como tem um frutose, que é o açúcar da fruta. Exatamente. Maravilha. Então, toda vez que você toma pela boca, ele cai no estômago e ele começa a ser digerido, na verdade, nessa primeira porção, no intestino delgado, que é o duodeno, e tem todo o intestino delgado para absorver. E a gente precisa, para a gente conseguir absorver esse açúcar, você precisa quebrar a molécula da lactose, que ela é uma molécula muito grande. Entendi. Então, a gente precisa de uma enzima, que é chamada de lactase, como você falou. E essa enzima quebra a lactose e transforma a lactose em galactose e glicose. A glicose é a nossa fonte principal de energia, é a fonte principal que o cérebro usa de energia, então é uma coisa importante. Mas isso, doutor Gustavo, é para todo tipo de alimento? Ou seja, quando a gente consome qualquer outro tipo de alimento, uma carne, por exemplo, a gente precisa desta lactose para quebrar essas moléculas ou é só no caso do leite? É qualquer substância que tenha lactose. Entendi, tá? entendi. O leite e os próprios derivados. Toda ela que tiver o açúcar, a gente vai ter a enzima que vai quebrar para transformar em molécula menor para a gente poder absorver. Agora, então, a gente já nasce com essa quantidade de enzimas chamada lactose? Como é que funciona? Com a lactase, com a enzima lactase. Lactase. A gente já nasce, até quando a gente é bebê, a gente, na verdade, tem bastante enzima, porque basicamente nos primeiros anos de vida, nossa alimentação é basicamente toda de leite. Ou seja, a importância do leite materno, aí, gente, ó, tá vendo? Exatamente. Então, você já nasce com a lactase, e aí, com o decorrer da vida, eu até vou falar depois, quando a gente for falar das classificações, às vezes a quantidade de lactase vai diminuindo um pouco com a idade, porque a gente vai introduzindo os outros alimentos, algumas pessoas acabam deixando um pouco o leite de lado. Ok. Então, acho que a gente pode até colocar os tipos, né? Porque eu andei estudando assim, eu sei que tem o primário, o secundário e o congênito, né? Agora quem vai explicar vai ser ele, né? Exatamente. Nós temos 3 tipos de intolerância. Você tem justamente o primário, que é o mais comum, que geralmente é o que acontece com a grande maioria da população. Você nasce, você tem aquela quantidade certa de lactase, bastante, porque nossa alimentação é toda de leite, e com o decorrer da vida a gente vai introduzindo esses novos alimentos que praticamente não tem leite, algumas pessoas deixam até o leite de lado, e essa quantidade de lactase vai diminuindo e vai chegando a uma certa idade que você
ou diminui completamente ou diminui só parte dessa lactase. Mesmo tomando leite no decorrer da vida, a Pode tendência acontecer. é diminuir. É diminuir, Isso é, mesmo tomando leite. Isso é fato. Isso é fato. Ok. Tem a secundária, que geralmente é decorrente de algumas outras doenças. Daquele programa que a gente falou da doença celíaca. Ok. Por exemplo, você tem uma doença celíaca, você come alguma coisa com glúten, e aí inflama a parede do intestino e por causa dessa inflamação ele não consegue absorver a lactose mesmo tendo a enzima. Então você acaba tendo uma intolerância secundária a alguma doença. Entendi. Tem outros tipos de doenças também que são as doenças geralmente que inflamam a parede do intestino. Aquela famosa doença de Crohn. Com a doença de Crohn, por exemplo, que é uma doença inflamatória intestinal que você inflama toda a parede, pode até inflamar toda a parede do sistema digestivo, mas principalmente do intestino delgado. E com isso você não consegue absorver, tá? Então, idade, doença e o terceiro tipo? O terceiro tipo é a congênita. Okay. É bem rara, mas geralmente é quando você já nasce sem essa enzima. Ela é bem rara porque o pai precisa ter intolerância e a mãe precisa ter intolerância, e aí para poder passar esse gene. Mesmo tomando o leite materno? Mesmo tomando leite materno, ela já nasce sem essa enzima e aí acaba tendo que realmente repor. Então, primária, quando é o processo de envelhecimento normal, uma doença, que é a secundária, e a congênita quando se nasce. Agora, doutor, como é que eu sei que eu tenho intolerância à lactose? Ou seja, eu vou tomar um copo de leite, eu vou comer um pedaço de queijo, porque não é só o leite, o líquido, o leite e seus derivados. Mesmo um iogurte, por exemplo, a pessoa vai consumir e passa mal, como é que é? Que reação que tem? Exatamente. O leite, ele tem uma quantidade grande de lactose, mas os seus derivados também têm. Então, queijo, manteiga, apesar de terem uma quantidade reduzida, eles também têm lactose e os pacientes acabam tendo algum tipo de sintomatologia. Geralmente, o mais comum é o paciente sentir um estufamento. Ele toma o leite ou come algum derivado e ele vai sentir uma distensão abdominal, que é aquela famosa, minha barriga fica muito estufada, tá? Pode dar um pouco de enjoo, pode dar náusea, às vezes até pode dar vômitos, tá? É na hora, doutor? É quase que imediato? Geralmente é quase que imediato. O paciente toma, sente o desconforto e esse desconforto perdura aí por um tempo, geralmente aí de 1 até 3 horas. E aí, doutora, a gente vai na farmácia e tem esses protetores de estômago, intestino, então eu vou já sei, eu não sei o que eu tenho, mas assim, eu tenho essa reação, meu Deus, passa sempre mal quando eu não sei o que estou comendo, etc. Então eu vou lá e protejo o meu estômago, protejo o meu intestino e continuo. Continua com o mesmo sintoma, exatamente. Porque, na verdade, esse é o problema que a gente já falou uma vez da automedicação. O paciente vai na farmácia, toma um protetor gástrico, que, na verdade, não vai ajudar na sintomatologia, aí acaba tomando um remédio para diminuir os gases, que acaba diminuindo um pouco o sintoma, mas não vai resolver, porque ele vai tomar leite de novo e vai acontecer tudo de novo. Okay. Tá? Em algumas pessoas que geralmente têm esse grau de intolerância um pouco maior, quando ele toma o leite e o derivado, ele tem essa distensão e logo depois ele tem uma diarreia. Isso pode aparecer, no caso, tirando aí a terceira característica, que é a congênita, etc., mas assim, a pessoa não tem uma doença, o fator, a primária, a idade. Tem uma idade específica que se manifesta ou eu posso ser adolescente, jovem e já ter problema? Você pode aparecer com qualquer idade, não tem problema, mas geralmente com as pessoas ficando um pouco mais velhas a partir dos 30, 40 anos que começa realmente a aparecer. Na verdade, as pessoas mais velhas, acima de 60 anos, que acabam apresentando mais sintomas. O senhor trouxe algumas fotos. Diretor, podemos mostrar algumas fotos aqui? Vamos lá, doutor, por favor, aqui. Eu gostaria que o senhor trouxe algumas fotos, até mesmo para explicar ainda mais do que o senhor está falando, para quem está em casa entender no visual aí, doutor, por favor. Essa primeira imagem é de um intestino normal, onde a pessoa come o açúcar, a lactose. Isso aqui seria o açúcar, o leite, etc. Exatamente, o derivado do leite. Você tem a enzima lactase que quebra essa lactose. Ela já estava aqui. Já estava aqui, porque ele produz normalmente. Ele até põe aqui que é o small intestine, que é o intestino delgado. A enzima quebra a lactose, transformando em glicose e galactose. Tá? Esse já seria um intestino de uma pessoa que realmente não tem essa lactase, essa enzima. Então ele está botando aqui, não lactase, ou seja, ele não tem a enzima, a lactose entra em contato, o que acontece? A molécula de lactose ela é muito grande,
Então, a célula da gente, para tentar, como essa é uma molécula muito grande, ela joga água para dentro do intestino. E aí dá a distensão abdominal. Não é que a gente está tomando água, é o próprio Isso, organismo, a inteligência do célula organismo, ok? que acaba jogando essa água para dentro do intestino. E as bactérias que estão no intestino grosso vão lá e começam a fermentar essa lactose que está toda lá dentro, e aí dá aquela toda sensação aquela de estar distensão do inchado etc, e do né? estufamento. Ok. E aí acaba tendo a diarreia por causa dessa grande deposição de Eu acho água. acho que é a próxima foto que o senhor trouxe aí, que é justamente os sintomas. Que são né? todos os É chamado sintomas de hipolactasia, hipolactasia, né? que seria justamente a né? diminuição da produção de lactase. Ok. O paciente logo no inicial tem essas cólicas estomacais, ou seja, ele começa a ter muita dor. Geralmente a cólica não é intestinal, é do próprio estômago, porque dá muita Demora distensão. isso? Doutor? Isso Passa já- sozinho já- ou já- não? não. Tem que, olha só. Começa com náusea por causa da distensão. Como as enzimas, as bactérias acabam fermentando a lactose, dá Incha, muita flatulência. gases, né? com Gases, flatulências. Como tem a água e o gás, são aqueles famosos barulhos na barriga, que as pessoas ficam sempre, não, eu sempre estou conversando e de repente minha barriga, eu não estou com fome nem nada, e faz aquele barulho na Mas barriga. nem todo barulho na barriga é isso. É não isso tô? aí, Ou seja, se a exatamente. pessoa Pode passa ser muito milhões de tempo coisas. sem comer, etc., natural que o organismo esteja ali se adaptando ou dizendo assim, olha, coloque comida para dentro, né? Exatamente. Tem a perda de apetite, porque o paciente está distendido, e aí ele tem sintomas, geralmente, por causa dessa distensão, tem a fraqueza e pode vir vômitos e a diarreia associada. Uma situação como essa, a pessoa gosta muito de refrigerantes ou bebidas gaseificadas. Isso também potencializa, doutor? Potencializa o efeito. Então, geralmente, às vezes, você, por exemplo, não está tomando leite, mas você está comendo uma pizza que tem com uma quantidade de queijo, de derivado, com refrigerante, aí piora mais ainda a distensão abdominal. A gente já vai falar dos tratamentos aí. Então, você está se identificando, né? Você que está agora em casa, preparando aquele almoço, etc. Geralmente é no café da manhã que a gente gosta daquele café com leite, o queijinho, os derivados, enfim. Então, preste atenção, esses sintomas, se você está sentindo tudo isso, alguma coisa, de repente, procura, aí o doutor vai explicar, procura tirar alguns derivados para fazer um teste, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mais uma foto, então? Mais uma foto. Aqui, sem lactose. Aqui são os alimentos que a gente acaba repondo. Então, você pode tomar leite, queijos, iogurtes, que hoje já são vendidos em qualquer supermercado, que eles falam que são lactose free, que seriam justamente sem lactose. Esses alimentos já são adicionados à enzima É o mesmo lactase. leite, é o mesmo queijo, sem essa... Exatamente, sem esse açúcar, Ok. para justamente diminuir o sintoma. Lembrando que ainda vai ter um pouco, então algumas pessoas podem ainda ter um pouco de sintoma. Agora, doutor Gustavo, isso aqui você encontra também já no Supermercado. né? Eles já antigamente era um pouco mais difícil, atualmente, basicamente, em qualquer supermercado você já encontra. Então, a pessoa que recebeu o diagnóstico pode, se gosta de leite, se gosta de um queijo, tem que optar por essas... O ideal seria optar para diminuir a sintomatologia. Entendi. E tem outros tipos de leite, como leite de soja, leite de amêndoa, que aí não tem lactose mesmo. E aí ele pode acabar tomando. Que aí não vem do leite, né? Exatamente. Não vem do leite, né? Mais uma foto aqui. Olha, uma pessoa que está com um copo de leite na mão e já está tomando e já está sentindo aí, doutor. Geralmente é justamente assim mesmo. O paciente sente na hora que ele toma, ou minutos depois, ele já começa com sintomatologia, e geralmente é essa mão em cima mesmo, com a dor, a cólica estomacal e a distensão. O diagnóstico, doutor, ou seja, eu vou lá, o doutor Gustavo vai me pedir um hemograma, no hemograma vai aparecer lá intolerância à lactose, doutor? É isso que faz ou não? Não. Basicamente tem dois testes que a gente faz. É um teste que a gente chama de teste de tolerância à lactose, onde na verdade a gente dá lactose para o paciente tomar. Então o paciente vai em jejum para o laboratório, Certo. colhe a glicemia, que é o açúcar no sangue, O hemograma, um sangue. e vê quanto que está aquela glicemia, e aí depois disso a gente dá a lactose para o paciente tomar. Se ele tem a enzima quebra a lactose, o paciente transforma em glicose e essa glicemia, o açúcar no sangue, vai subir. E aí fica se medindo o sangue de 30 em 30 minutos e vê se realmente subiu muito. Certo. Se não subiu muito, ou se subiu só um pouquinho ou não subiu nada, significa que ele tem É um intolerância. exame específico, É um exame né? específico. Tem um outro exame que esse é mais fácil, só que é um pouco mais caro, que é através do hidrogênio expirado, que você acaba, quando você toma lactose e você não tem a enzima, você produz muito de hidrogênio e acaba medindo isso aí.
Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Doutor Gustavo, entra na nossa salinha. Você viu quanta gente acompanhando o programa, né? Bastante gente. Até a Natália está acompanhando, né? A Natália, já conversei aqui nos bastidores com ela, tem 8 aninhos. Eu pensei, Natália, Frei, quando eu crescer, eu quero ser médico. Mas não vou ser médico como meu papai, não. Eu vou ser dermatologista, né? Eu falei, então você vai estudar bastante para depois você vir aqui no Saúde e Fé. Eu vou estar bem velhinho, mas assim você vai cuidar da pele do Frei Rinaldo. Assim, então pode deixar. Que maravilha. Doutor, então lactase está em nosso intestino. Exatamente. Precisamos da lactase, mas com o processo de envelhecimento vamos perdendo. Uma doença pode comprometer e a pessoa pode nascer sem. São os 3 tipos classificados aí dessa lactase. E a gente precisa da lactose. Porém, aquilo que eu terminei o bloco fazendo essa pergunta. O leite nos dá o cálcio, né? A gente precisa para ter o nosso esqueleto forte. A pessoa que tem intolerância à lactose, de onde é que ela vai tirar o cálcio agora, doutor? Isso é com o senhor. Foi bom você ter falado que é importante a gente repor o cálcio. Tá? Ele é bastante importante na manutenção do esqueleto, circulação do organismo, funcionamento dos músculos, então é importante. Esse paciente ele vai ter 3 opções. Então, ou ele continua tomando os produtos com lactose, e ele vai ter que usar uma enzima que a gente chama de lactase, que é enzima, na verdade, mas vai ser uma enzima sintética. Eu posso tomar, eu encontro isso, doutor, em cápsulas lá para tomar, eu vou tomar uma enzima chamada lactase. Exatamente. Enquanto é prescrito pelo médico, ele vai encontrar isso aí na farmácia e aí ele vai conseguir tomar. Pode ser em formato de cápsula, pode ser mastigável, pode ser até um líquidozinho. Toda vez que ele for tomar leite ou que ele for comer algum derivado, logo antes ele toma essa enzima e ele vai ter uma diminuição dos sintomas sem nenhum problema. Sempre com prescrição médica, né? Porque ele vai dizer, ele vai saber, não se trata de comprar. E preste atenção, porque talvez assim você vê propagandas aí nos meios de comunicação, olha, compre esse frasco, está cheio de lactase, etc, então tome. Gente, não é bem assim. Quem vai dizer a quantidade é o médico, então tem que passar para um gastroenterologista, ele que vai dizer assim, ó, pode tomar mais esse tipo, tantas vezes ao dia, porque senão fica um descontrole e pode ter efeitos colaterais. Né? Exatamente, a gente não pode ter achismo, o paciente tem que ter o diagnóstico firmado e ser prescrito pelo médico. Então tem essa opção, a outra opção é ele tomar leite e consumir os produtos derivados de leite lactose free, que tem baixo teor de lactose ou sem lactose, que ele consegue consumir, tá? Ou então ele vai ter que repor esse cálcio de algumas outras formas através de outros alimentos. Se ele realmente não quiser ter contato com o leite, então ele vai ter que tomar, vai ter que usar sardinha, salmão, as folhas verdes, brócolis. Isso também tem o cálcio? Isso também tem o cálcio, é rico em cálcio. Então aí o ideal é até também procurar uma ajuda de uma nutricionista para ter essa suplementação. E aí, doutor, a gente novamente, assim como vê a gente propagandas da lactase, vê propaganda também, compre esse frasco de cálcio, etc. E faz bem para tudo, sempre faz bem para tudo. Ou seja, eu posso comprar, né, indiscriminadamente cálcio e tomar a qualquer jeito, doutor? Não, porque o ideal é justamente o paciente ver se ele precisa dessa suplementação ou não. Então, passe no seu médico, veja se você tem intolerância à lactose, veja se você não quer tomar leite, se sua quantidade de cálcio está normal e se precisar suplementar, o próprio médico prescreve ou passando na nutricionista ela consegue suplementar isso aí também. Daqui um pouquinho a gente vai almoçar, doutor, depois do programa, etc. Mas quem está em casa já está preparando o almoço. Então, a pessoa tem alguém na sua família com intolerância à lactose. O que pode preparar já no almoço, que tem um pouco de cálcio, né, que precisa nessa... Já no almoço, já poderia preparar um salmão grelhado, uma sardinha, com folhas verdes, brócolis, isso aí já vai ter bastante cálcio, já vai estar suplementado. Olha, então, se o salmão é caro, gente, mas tem a sardinha, que é baratinha, etc. E tem folhas verdes, brócolis. Então, camarão. E no final de semana um salmãozinho faz bem também, né, gente? Maravilha. Temos o povo pergunta, diretor? Temos assim? Então vamos lá. O povo fala que o povo tem vez, o povo tem voz aqui no Saúde e Fé. Vamos lá. Olá, bom dia. Meu nome é Carlos Eduardo. Eu sou da Paraíba, da cidade de Sumé. E eu queria saber quais os produtos que substituem a lactose. Olha só, doutor, vamos reforçar então para o nosso amigo. O acento não nega, né? Ou seja, é um acento bonito, assim, né? Os nossos amigos nordestinos. A gente faz questão, assim, as pessoas que visitam o santuário, a gente pede, de onde você é? Ah, vem gravar aqui com a gente. É bonito. Então, mais um motivo para você visitar o santuário. Então, doutor, reforçando. Reforçando mais uma vez,
são os alimentos que contêm cálcio, que ele pode acabar suplementando: salmão, sardinha, camarão, as folhas verdes, brócolis, tudo isso ele consegue suplementar. Os alimentos com lactose free, sem lactose, ele pode tomar normalmente, só que alguns pacientes podem acabar tendo um pouco de sintoma. Porque ainda tem alguns resquícios, alguns farelinhos, digamos assim, né? Exatamente, porque geralmente esses produtos, eles são associados, na sua produção, eles são feitos com a enzima, com a lactase, para tentar quebrar a lactose, mas ainda pode ter um pouco. Agora, o tratamento em si, doutor, eu tenho que tirar de vez, claro, tem uns frees, mas eu tenho que tirar de vez, ou se eu tenho essa intolerância, o ideal é, daqui para frente, eliminá-los do meu cardápio? Quase. Conseguir, porque senão ele vai ter o sintoma. Se ele não usar a enzima, ele vai ter o sintoma. Mas se eu fizer o tratamento é uma coisa que, como a gente fala assim, é para o resto da vida, ou fazendo um tratamento, eu me curo? Tem cura. Né? Não tem cura? Não tem cura. A partir do momento que ele diminui essa produção da lactase, ele não vai conseguir produzir mais, então ele vai ter que ou suplementar ou evitar os produtos com lactose. Entendi. Evitando... Ele não vai ter sintoma. Não quer lá comprar complementos, etc., adquirir, mas tem que eliminar então do cardápio. Eliminar do cardápio e lembrar que ele vai ter que suplementar a fonte de cálcio de outro jeito. Forma. Mais povo fala aqui no Saúde e Fé? Vamos lá? Bom dia, meu nome é Jorge, sou de São José dos Campos. Eu queria saber se todos os derivados de leite possuem lactose. Bem, Jorge, São José dos Campos, agora eu também sou cidadão josense. Eu sou catarinense, eu também sou cidadão josense. Meu conterrâneo agora. Então, aí, doutor. Né? Bom dia, seu Jorge. Realmente, todo produto derivado de leite, ele vai ter lactose. Alguns pacientes, eles vão ver que quando eu tomo leite eu passo mal, quando eu como chocolate eu passo mal, mas quando eu tomo iogurte eu não sinto nada. É que, geralmente, os alimentos eles têm um teor de lactose um pouco maior ou menor. Porque no chocolate também vai... Tudo que fizer um bolo, colocar leite, já está lá, doutor. Já vai estar lá. Então, por exemplo, geralmente, manteiga tem lactose, mas pode ter um teor menor do que o próprio leite. Então, isso vai variando de alimento a alimento. É importante tomar consciência assim, mas assim, eu não tomei leite, eu não comi queijo, assim, mas no chocolate tem leite, vai fazer aquele bolo, coloca leite, onde tem leite vai ter a lactose, está lá. E é bom lembrar que alguns remédios contêm lactose, então às vezes o paciente acha que não está tomando leite, não está comendo nenhum derivado, e ele está tomando remédio que na cápsula ou na composição tem lactose. Olha que interessante a gente saber. Mais uma pergunta aqui no Saúde e Fé para você. Bom dia. Eu sou Osvaldo, de Laje, Santa Catarina. Como é possível repor o cálcio que não é consumido? E aí, doutor? Vamos lá, os catarinenses aí. Como a gente já falou, ele repõe o cálcio ou através de suplementação com vitaminas que ele consegue comprar na farmácia, mas prescrita pelo médico e pela nutricionista, ou através da alimentação, salmão, sardinha, folhas verdes, brócolis, camarão, que são ricos em cálcio. Entendi. Temos mais perguntas ou tem um WhatsApp? Mais um, então vamos lá. Aqui o povo Bom dia, Erison de Laje, Santa Catarina. O leite sem lactose não tem a mesma quantidade de cálcio? Bem, esse de Laje eu acho que é parente daquele anterior. O leite sem lactose ele tem a mesma quantidade de cálcio. A única coisa é que ele tem menos lactose ou quase nenhuma lactose. Essa enzima. É só justamente isso. Só ele não tem menos o açúcar em si. Entendi. Agora, doutor, essa enzima, é claro, a responsabilidade dessa enzima é quebrar essa molécula da lactose, etc. Mas então eu posso repor com a cápsula. Esse faz parte do tratamento. O tratamento em si é prolongado o tratamento? Sim, o tratamento ele consiste ou em tirar os produtos com leite e derivados, ou ele vai repor a enzima toda vez que ele for consumir. Preciso tomar isso todo dia? Não, você vai tomar essa enzima quando você tiver um consumo de leite e derivados de leite. Eu vou de férias, eu vou passar naquele sítio, aquela fazenda, eu vou visitar o meu vovô, minha vovó, um parente assim. Eu tenho certeza que o sítio, a fazenda já vai ter leite. Então, se eu tenho intolerância, eu já levo o meu medicamento, o meu complemento. Já levo o complemento, exatamente. Então, tomo antes. Exatamente antes. Uma meia hora, vai depender de cada... Depende muito do mecanismo de absorção. Então, entendi. Se é comprimido, se é mastigável... Entendi. Mas geralmente é logo antes, pelo menos entre 10 e 15 minutos antes. E lembrando que, por exemplo, eu almocei, comi alguma coisa com queijo, alguma coisa, e daqui a uma hora eu vou tomar um sorvete, tem que tomar de novo. Porque a enzima só funciona ali na hora.
na hora, 10, 15 minutinhos, meia hora antes, assim, mas assim, não vai comer um queijo inteiro, tá, gente? É um pedacinho para experimentar. Pergunta do WhatsApp aqui para os nossos telespectadores aí. O Fábio Rubens, de Florianópolis, Santa Catarina. Bom dia, Fábio. Deus te abençoe. Muito obrigado pela participação aqui no Saúde e Fé. Acho que tenho intolerância a outra proteína do leite, pois mesmo com leite zero lactose, passo mal. Qual seria essa proteína e como contornar esse problema, nosso amigo Fábio, doutor? Tem outra? Bom dia, seu Fábio. Tem uma prima da lactose aí? É importante ele falar isso porque algumas pessoas confundem, a grande maioria das pessoas confundem de alergia ao leite com intolerância. A alergia é sempre a uma proteína. Entendi. Então a gente toda vez que tem alergia a uma proteína. A lactose é um açúcar. Então, e a lactase é enzima. Exatamente. Proteína e enzima. Então assim, ele não vai ter intolerância à proteína, ele vai ter intolerância à lactose e provavelmente ele está tomando leite, ele está passando, não é porque ele tem intolerância ao outro açúcar. Tá. Provavelmente é porque o leite zero lactose, ele não é totalmente zero lactose e ele acaba sentindo E para alergia, né, também tem tratamento? Para alergia também tem tratamento, tem dessensibilização que eles fazem, mas geralmente a alergia já é encontrada logo quando o bebê nasce. Entendi, olha que interessante. A Olívia Braga, que é de São Paulo, capital. Bom dia, Olívia, Deus te abençoe. Tenho o intestino preso, doutor, diz ela. Isso pode ser sinal de que tenho intolerância à lactose? Produzo a doença, digamos, produz esse tipo de coisa, não? Geralmente não. A grande maioria das vezes é aquilo que a gente explicou, vômito, náusea, né? vômito, e o paciente pode ter a diarreia. Tá? Às vezes o que ela pode, falar de intestino preso, ela se sentir estufada. Entendi. Esse estufamento pode ser sim da intolerância à lactose. Então imagina, doutor, se eu estou numa plateia agora com um monte de gente assim em casa com intolerância à lactose. Um recadinho para essas pessoas. Procure seu médico. Se você tem algum tipo de sintomatologia, de distensão abdominal, náusea, principalmente quando come leite, derivados, procure seu médico e faça o diagnóstico, porque a grande maioria das pessoas tem muito sintoma e geralmente trata como sendo, é normal, é porque eu sinto isso já há muito tempo. E é importante, se for realmente tirar o leite, suplementar o cálcio de alguma outra forma. Que maravilha, gente. Tivemos o prazer de conversar com o pai da Natália, viu? Com o pai da Natália, o doutor Gustavo Paturi, cirurgião do aparelho digestivo. Quem quiser entrar em contato, a gente tem o Instagram, siga também no Instagram, @Dr. Gustavo Paturi. Tá aí para você copiar, doutor Gustavo Paturi, Paturi com Y no final. E o telefone é 0 operadora 11 99296 4074. 99296 4074. Doutor Gustavo, imensamente, em nome do nosso programa Saúde e Fé, agradecemos a sua participação, que Deus o abençoe. Sempre é uma honra recebê-lo, a gente aprende muito aqui, né? Podemos esperar outras visitas ou não? Por favor, é sempre bom vir aqui, é sempre bom tirar dúvidas e é um prazer vir a Aparecida. E parabéns aí pela Natália, é linda demais, viu? Que Deus abençoe, senhor. Deus abençoe, gente.